Beleza, tá aqui o cronômetro, agora vai começar, ó. Beleza. 2 inscritos para 1000 inscritos. 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 2 inscritos para 1000 inscritos.
2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 inscritos para 2. Meu Deus, errei! Meu Deus! Eu sou um merda, meu irmão. Eu não consigo fazer essa merda, cara. Caraca, doido. Tão fácil, mano. Eu vou continuar daqui, mas eu já errei, pá. Vamos ver até onde eu consigo e até onde vai o meu celular gravar, porque o meu celular é muito ruim e tal, não grava direito, tá ligado? Mas eu vou tentar não errar de novo. E é isso, desculpa por ter errado. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 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 2 inscritos para 2. Ah, meu Deus! Mano, é muito difícil porque as pessoas, quando vão começar a fazer isso daí, eles fazem só uma palavra, tá ligado? Eles falam, falando uma palavra em 1 hora. E eu tô fazendo 2 palavras. 2 palavras não. Uma palavra grande, tá ligado? Por 1 hora. Então, acalma os ânimos aí, tá ligado? É uma frase grande, ó. 2 inscritos para 1.000 inscritos. 2 palavras. Não é só uma palavra, tal, repetindo só uma palavra só, tá ligado? Então,
Me entendam aí. Então, continuar. 2 inscritos para 1000 inscritos. 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 2 inscritos para 2 para 1000 inscritos. 2 inscritos para 1000 inscritos. 2 inscritos para 1000 inscritos. Ah, mano, eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou e quiser que eu faça outro vídeo tentando de novo fazer a mesma coisa, comenta aí embaixo, beleza? Que eu vou estar lendo o comentário. Mas desculpa, eu não consegui. E é isso aí, tamo junto, é nóis. De verdade, de coração. Desculpa, eu falhei mesmo. E é nóis, tamo junto. Obrigado por cada um que assistiu. É nóis. Meu mano, eu não consegui fazer isso, mano. Minha mente parece que é tão ruim pra conseguir fazer uma coisa dessa.